Circle of Inevitability, capítulo 79. Sofredor. Sentindo a luz fraca, Lumian abriu os olhos apressadamente. O manto negro jazia carbonizado no altar, resistindo às chamas douradas que lambiam suas bordas. Mesmo assim, ainda lutava para ficar de pé, como uma marionete amaldiçoada que se recusava a morrer. Os rostos translúcidos de Raymond e dos outros surgiram e desapareceram ao seu redor, fantasmas presos entre o presente e um futuro destruídos. Abaixem-se! Rian gritou. Lumian abaixou sem hesitação. Se houvesse tempo, teria se jogado no chão. Léa e Valentine estavam um instante atrás, lutando para se abaixar. No mesmo instante, Rian mergulhou a espada do amanhecer no coração do altar, perfurando o manto. Silenciosamente, a espada larga se despedaçou em uma resplandecente tempestade de luz, destruindo o altar. Quando o brilho desapareceu, Lumian olhou para cima e encontrou o altar em ruínas, reduzido em um terço. Velas, espinhos e o manto preto desapareceram, reduzidos a pó flutuando no ar. Um poder incrível. Lumian havia ponderado esse ataque desde o dia anterior. Tudo certo? Ele perguntou. Léa levantou-se e girou rapidamente. Os 4 sinos de prata que decoravam seu véu e suas botas tilintavam ameaçadoramente. Sua melodia não era nem tranquilizadora, nem alarmante. Isso não acabou. Ela avisou Rian e Valentine antes de murmurar. O altar desapareceu, então qual é o problema? Enquanto ela falava, Valentine conjurou chamas douradas que flutuaram no ar e iluminaram o espaço. No outro extremo do porão, não havia nada além de ossos humanos empilhados e algumas peles de carneiro. O teto estava vazio e sem adornos, nem mesmo um lustre. Lumian riu, sem características de Beyonder? Talvez elas tenham sido sacrificadas, disse Rian sem rodeios. Também é provável que eles não tenham recebido muitos benefícios no início e não sejam fortes o suficiente. Eles só podiam prender pessoas normais como sacrifícios e só ir atrás dos Beyonders quando tivessem poderes decentes. Estava claro que eles não estavam familiarizados com a obtenção de bênçãos. Rian então disse: não há mais nada aqui. Devíamos desistir. Não adianta nos envolvermos com um perigo que não podemos ver. Lumian não reagiu. Examinou a sala novamente, procurando por alguma porta escondida nos rastros sutis. A resposta foi negativa. Ele liderou o caminho para fora do porão, Léa, Rian e Valentine seguindo atrás. Assim que Lumian saiu, Rian grunhiu de dor. Seu corpo voou para trás, batendo na porta do porão. As escadas frágeis estremecerão. Swoosh! Uma lança invisível perfurou o peito de Rian, prendendo-o à parede. O sangue jorrou da ferida aberta. Se Rian não tivesse se afastado bem a tempo, aquela lança teria espetado seu coração. Léa, que tinha sua visão espiritual ativada o tempo todo, não conseguiu detectar o agressor. Era como se alguma divindade tivesse escolhido Rian para ser punido. Antes que pudessem descobrir o que estava acontecendo, o sorriso de Léa se transformou em uma careta. Seus braços se soltarão sozinhos. Ossos quebraram com um estalo quando seus membros ficaram flácidos. Uma cratera surgiu em seu estômago, como se ela tivesse levado um soco. O impacto a fez cambalear para trás, contra a parede. Valentine gritou ao pé da escada. Suas costelas desmoronaram uma por uma, como se uma marreta estivesse batendo em seu peito. Com uma série de golpes, buracos sangrentos rasgaram o estômago e o peito de Léa e Valentine, lançando-os contra a parede de pedra. Lumian ficou atordoado por um momento. Embora essa mudança inexplicável o confundisse, ficou aliviado por não parecer ser o alvo desse ataque bizarro. Aquele símbolo com espinho negro me protegeu?
Quando esse pensamento passou por sua mente, ele de repente sentiu uma força invisível empurrá-lo contra a parede perto da escada. Não havia nada visível com sua visão espiritual. Lembrando-se do que aconteceu com Rian e os outros, Lumian imediatamente se esquivou para o lado. Agonia intensa encheu instantaneamente sua mente. A pele do peito direito se abriu, expondo grosseiramente seus pulmões. Lumian sentiu como se uma vara invisível o tivesse empalado e pregado na parede. Enquanto seu sangue vermelho brilhante escorria, Rian iluminou a área com pontos de luz que pareciam o amanhecer. Isto efetivamente baniria o mal e dissiparia as ilusões. No entanto, os 4 ainda não conseguiram ver nada. Bang! O peito de Rian desabou, atingido por um martelo invisível. Enquanto o véu e as botas prateadas de Leia soavam intensamente, suas unhas foram arrancadas por uma força invisível, manchando-as de vermelho. Essa dor indescritível contorceu seu rosto de terror. Valentine abriu os braços e deixou o sagrado pilar de luz descer sobre ele. A luz do sol irrompeu de repente, destruindo todo o mal e incendiando o corpo de Valentine. No entanto, sob o brilho do sol, seus braços foram incontrolavelmente puxados para trás e presos na parede. 2 buracos vermelhos sangue apareceram em seus pulsos, prendendo-os no lugar. Quando a luz desapareceu, o rosto de Valentine ficou carbonizado e sua pele foi arrancada centímetro por centímetro. Vendo a provação deles, Lumian não pôde deixar de sentir angústia. Não se sabia se era por causa do símbolo negro, mas sua dor havia diminuído. Seu rosto parecia ter sido esbofeteado repetidamente por uma mão invisível. Seu rosto estava vermelho e inchado e seus dentes estavam soltos. Ele mal conseguia falar. Assim que outra rodada de ataques estava prestes a acontecer, a visão de Lumian ficou turva e ele vislumbrou uma região selvagem. Ao longe erguia-se uma cordilheira e, perto, estendia-se uma região selvagem relvada. 2 criaturas demoníacas com chifres de cabra puxaram de longe uma carruagem vermelha escura em forma de concha, apressando-se diante de Lumian e companhia. Sentada na carruagem estava uma mulher com túnica esmeralda e coroa de louros. Mechas castanhas levantadas, olhos castanhos brilhantes e lacrimejantes. Digna e nobre, reminiscente da Madame Poalis. Ela manteve sua promessa de oferecer ajuda? Lumian se assustou e depois ficou encantado quando a força invisível não os atacou. De alguma forma, ele sabia que a mulher diante dele não era exatamente Madame Poalis. Ou melhor, não precisamente a Madame Poalis, mas uma construção sobrenatural que Madame Poalis criou por força de vontade. Lumian optou por chamá-la de Madame Noite. Ao contrário de seu encontro em Paramita, Madame Poalis segurou em uma das mãos um galho de carvalho enfeitado com visco na ponta e na outra uma tigela de jadeíta com um líquido cintilante. Madame Poalis mergulhou o galho de carvalho na tigela e polvilhou-os. Após a terceira borrifada, Lumian viu seu ferimento no peito cicatrizar rapidamente. O inchaço diminuiu rapidamente e ele não ficou mais preso imóvel à parede. Leia, Rian e Valentine totalmente curados, sem vestígios de ferimentos cruéis. O que nos atacou? Lumian perguntou, imaginando que não pisou em nenhuma armadilha, nada passou despercebido. Madame Poalis, sentada na carruagem carmesim, respondeu arrogantemente: há uma pequena mácula do sofredor em você agora. Felizmente, é menor. Caso contrário, você teria que reiniciar o loop. Mácula de sofredor? O que é isso? Lumian trocou olhares perplexos com Rian e os outros. Madame Poalis respondeu gentilmente: isso é tudo que sei. Então você sabe o que aconteceu com o feiticeiro e a coruja mortos no cemitério? Lumian pressionou.
Madame Poales olhou para ele. Se eu soubesse, as coisas não teriam acontecido assim. Eu originalmente planejei governar este lugar, mas agora não tenho escolha a não ser ir embora. Governar este lugar? Sinos de alarme tocaram na cabeça de Lumian. Cair em um loop pode não ser o pior destino. Aurore e eu não temos ideia de quantos bebês teríamos se Madame Poales conseguisse o que queria. Comparado a isso, ficar preso e destruído a qualquer momento não parece tão ruim. Pelo menos morreríamos inalterados. Madame Poales olhou para eles, mas não disse mais nada. Ela fez com que suas feras demoníacas negras puxassem sua carruagem para a região selvagem. No momento em que ela desapareceu da vista de Lumian e dos outros, a natureza selvagem havia desaparecido. Só então perceberam que ainda estavam no porão. Metade deles estava na escada, a outra metade perto da porta de madeira. Se não fosse pelo sangue e pelos pregos caídos no chão e nas paredes, eles teriam pensado que tinham experimentado uma ilusão hiperrealista. Vamos sair daqui primeiro. Rian rapidamente recuperou os sentidos e disse a Valentine: livre-se de todos os rastros que deixamos. Valentine assentiu e conjurou chamas douradas ilusórias para queimar o sangue e as unhas. Os 4 não enfrentaram mais ataques no caminho de volta à catedral. Não ficou claro se a mácula do sofredor foi eliminada ou se Madame Poales a eliminou. Quando Lumian estava prestes a sair pela porta lateral, de repente avistou o vice-padre, Michel Garrigue, parado, atordoado, do lado de fora do quarto onde os criados adormecidos estavam guardados. Esse sujeito voltou após almoçar? Lumian estava prestes a evitá-lo quando Michel, com seus cabelos castanhos encaracolados e feições delicadas, de repente se virou e os viu. Rian estava prestes a nocautear esse cara quando Michel Garrigue perguntou com um sorriso anormalmente alegre: está aqui para orar? Precisa de uma confissão? Todos os outros na catedral desabaram, mas você está preocupado com confissões? Lumian olhou para Michel como se ele estivesse louco. Comparado com antes, a anormalidade desse cara era evidente. Ponto.